Atos capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Vamos ler o versículo 1 a 3. 1 até o 3. Que diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Amém. Senhor Deus, te dou graça pela leitura da palavra. Fale conosco nessa noite. Nos consola, nos exorta e nos edifica através da palavra. Pois é no nome de Jesus que oramos, meu Pai, pela fé te agradecemos. Amém. Pode sentar. Vamos dar continuidade ao nosso ensino sobre a tríplice missão da igreja. Primeira missão que a igreja tem é para com Deus. E nós falamos bastante sobre a adoração. Essa é a primeira missão da igreja, é adorá-lo, né? Jesus falou para Satanás que está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás ou darás culto. Hoje nós vamos entrar na segunda missão, que é a missão para consigo mesma. A missão da igreja é para consigo mesma, para com os seus membros. E nessa missão, a gente vai chamar ela de ministração aos santos. Tá? É ministrar aos santos. E o que é ministrar dentro desse contexto cristão? O que é ministério dentro desse contexto cristão? Significa serviço. E, portanto, ministrar significa servir. Quando eu preparo um sermão e eu venho para essa tribuna para pregar a palavra de Deus, nada mais do que estou fazendo é servir os irmãos com a palavra. Quando você se prepara em casa e traz uma mensagem, traz um louvor para cá, para ministrar o louvor para a igreja, você está servindo a igreja com esse louvor. Primeiro plano, adorando a Deus. Segundo plano, edificando a igreja. Então, a gente vai perceber isso bem forte e patente em Efésios 4, 12 e 13. Começa desde o versículo 11, que vai falar do ministério, mas o 12 e o 13 vai falar a razão pela qual o ministério existe na igreja. Para que Deus o levantou, para que Jesus o implantou dentro da sua casa, dentro da sua igreja. Exatamente para isso que está no versículo de número 12 e 13, que diz assim a palavra de Deus. Efésios 4, 12 e 13. Querendo, pode ver que no versículo 11 está falando do ministério. Apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores. No versículo 12. Para que esses ministérios estão na igreja? Porque Deus estava querendo, Jesus estava querendo o aperfeiçoar. Grave essa palavra, aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Grave esta palavra, edificação. Aperfeiçoamento, edificação. E edificação é muito mais do que uma simples construção, tá? É uma consolidação, acima de tudo. Então, essa palavra aqui mostra para nós exatamente que ministrar é servir. O que deve ficar bem claro na nossa cabeça, tá? É que ministrar a palavra de Deus, ou ministério, isso é de natureza espiritual. Louvor, pregação da palavra. O que mais? Tocar. Mas o que falar de varrer a casa de Deus? O que falar de limpar os banheiros? O que falar de cuidar da mesa da casa do Senhor, por exemplo? Tudo
Tudo isso são ministérios, são ministrar. Mas isto, obviamente, está relacionado ao quê? A uma tarefa física e material. Mas não deixa de ser algo espiritual para Deus, para a casa de Deus. Por exemplo, eu estou ministrando aqui, de repente, a irmã Rebeca observa e vê que eu estou com a garganta seca, precisando de um copo de água. Ela pega um copo de água e traz para cá. Ela também está ministrando. Ela está me dando um copo de água. E esse copo de água que ela está me dando, ela não vai perder o seu galardão. Ela está sendo utilizada por Deus na tarefa física, material, mas que tem proporções eternas. Tá? Um simples varrer da igreja tem proporções eternas. Um simples servir a mesa da ceia tem proporções eternas. E a gente vai perceber tudo isso dentro da palavra de Deus, tá bom? Então, a missão da igreja é para consigo mesma, para com ela própria. Nós temos que ter esse entendimento de sempre nos lembrar que diante do que eu acabei de falar, nós não estamos servindo aos homens, irmãos. E nós não estamos servindo às instituições. Caleb, presta um pouco mais de atenção, não tira a atenção dos irmãos. Olha para mim. Samuel, olha para mim, para vocês não tirarem a atenção dos irmãos. Porque o que eu estou ministrando aqui, vocês têm que prestar bastante atenção. Para quê? Porque vai ser um ensinamento que vocês vão levar para o resto da vida espiritual com Deus. Tá? Então, essas coisas, irmãos, a gente não está servindo ao homem. A gente não está servindo à instituição. Mas nós estamos servindo ao Senhor. Por quê? Porque essas coisas elas são espirituais e elas vão se desenrolar eternamente. Na eternidade, nós vamos ser lembrados por cada tarefa física e material que nós fizemos dentro da igreja do Senhor. Tá? Preste atenção bem para cá, porque às vezes, quando a gente não entende bem isso aqui, irmão Adailton, a gente faz alguma coisa para Deus e às vezes acaba fazendo até murmurando. Às vezes sendo levado por outros a murmurar, porque diz, tu está fazendo isso aí para o pastor, tu está fazendo isso aí para a instituição. Então, isso aqui é muito importante, o que eu estou ensinando aqui, porque a missão da igreja é para ela mesma. A segunda missão é para ela mesma, é para os irmãos. E quando eu falo de aperfeiçoamento e falo de edificação, era o que Jesus estava visando, era o que ele queria, era o objetivo dele, ao colocar ministérios, serviços da igreja. E a gente já tem que começar a linkar. Ministérios são serviços. Então quem tem ministério na igreja não tem nada por que se gloriar, se engrandecer, se empavular, ficar todo exaltado e orgulhoso e soberbo. Porque a gente está aqui exatamente para servir. Esse é o propósito, o fim do Senhor ao estabelecer ministérios dentro da igreja. Portanto, não temos por que ficar todo orgulhoso, todo soberbo, entendeu? Por quê? Porque é exatamente isso. Vamos ler um texto aqui para ficar mais claro na nossa cabeça o que eu estou falando. Marcos capítulo 9, versículo 41. Eu vou pedir que você apenas me acompanhe por causa do tempo, tá? Eu quero que você abra a Bíblia em Marcos 9, 41. Cadê a sua Bíblia, homem de Deus? 9, só me acompanha, que eu vou fazer a leitura. 9, 41. Diz assim o texto: porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Falei agora do copo com água aqui? Falei usando a expressão do exemplo da Rebeca? Pois é. Ou seja, todos que ministrarem, todos que trabalharem no serviço do Senhor, de forma nenhuma perderão o seu galardão, a sua recompensa, de forma nenhuma. Todos nós precisamos aprender isso, exatamente para quê?
para que a gente não fique mais pensando exatamente que nós estamos trabalhando para uma instituição ou para um homem. Nós estamos trabalhando para o Senhor. E é dele que virá a nossa recompensa. Agora depende muito de como nós estamos fazendo esse trabalho. Porque se nós fizermos o trabalho murmurando, reclamando, como eu já vi, né, no início do meu ministério, pessoas que varriam ao templo do Senhor, mas reclamando, murmurando, questionando, brigando. Não funciona assim, irmãos. As coisas de Deus não funcionam assim. Dentro desse aprendizado de ministrar, nós temos pelo menos 2 pilares que, se eu hoje fizer vocês entenderem perfeitamente, eu vou para casa satisfeito. Dentro desse ministério, que é serviço, e ministrar, que é servir, a igreja cuidando de si mesma, que é uma das nossas missões, cuidar de si próprio, cuidar dos santos, ministrar aos santos, nós temos que ter um entendimento para 2 pilares muito importantes, que eu posso chamar de bases. Base. E você sabe que uma casa sem alicerce, sem base, se você retirar o alicerce dessa casa, o que é que acontece com a casa? Ela desmorona, não fica de pé, não tem como permanecer. Então, esse alicerce, eles são muito importantes para que a gente compreenda como deve ser a nossa ministração. E se nós gravarmos esses 2 alicerces, nós vamos evitar muitas coisas que não agradaram a Deus na nossa vida. E que não estão agradando a Deus na vida de muitos cristãos. Tá? O primeiro alicerce chama-se humildade. A primeira lição que nós temos que aprender é a humildade. E dentro desse alicerce, eu gostaria que você meditasse, por exemplo, em João 13. Vamos para lá? João 13. Me acompanhe. Nós vamos ler muitos textos hoje aqui. João 13. Abre em João 13 e vamos ler o versículo de número... Eu vou ler o versículo 4. Deixa eu só encostar aqui um pouquinho. Quero fazer uma pausa só para registrar a presença da nossa irmã. Nosso nome é querida Rosilda. Seja bem-vinda, tá, irmã Rosilda? A senhora com seus filhos, né? Seja bem-vinda ao nosso meio. Se a igreja está satisfeita com a irmã Rosilda. Oi? É a primeira vez que eu lhe vejo também aqui, verdade. Se é verdade, vamos dizer amém. Mais uma vez. Amém. Minha irmã, senta-se à vontade. Hoje é o nosso culto de oração e ensinamento da palavra, tá bom? Fique à vontade para ouvir a palavra de Deus. Algumas lições a gente tem que extrair aqui. E a principal delas é a humildade. Em João 13, versículo 4, ele diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. De quem que eu estou falando aqui? De Jesus. O próprio Jesus se levanta, né? Ele serve a ceia, depois ele se levanta daquela ceia, né? E ele pega uma toalha e vai se cingir. Ele tira suas vestes, que está revestido, e aí ele pega uma toalha, se cinge, e então ele vai fazer um trabalho muito especial. A Bíblia diz assim: depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Versículo de número 12. Diz assim o texto: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Ele acabou de lavar os pés, literalmente. Ele saiu, pegou a bacia, colocou água, pegou uma toalha e foi e começou a lavar os pés de um por um dos 12 apóstolos. Quando ele terminou o último, ele perguntou para ele: vocês estão entendendo o que eu fiz? Vocês estão entendendo o que eu acabei de fazer? E ele prossegue dizendo: vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem,
porque eu o sou. Versículo 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Verso 16. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, versículo 17, bem-aventurados sois se as fizerdes. Qual é a lição que ele está dando aqui? Humildade. Ele é mestre, ele é senhor, e por força do cargo, ele não poderia fazer o que fez. Por quê? Porque tinha pessoas à disposição para fazer. Mas ele, para nos dar o exemplo de que, e para mostrar para nós que ministério e ministrar é servir, é serviço, ele se agacha e ele lava os pés empoeirados de todos os apóstolos que andaram com ele da Galileia até a Judéia. E ele mostra para eles: vocês estão vendo isso aqui? É isso que cada um de vocês precisa fazer um com o outro. Lavar os pés um do outro. Com isso ele estava deixando claro que a gente precisa cuidar um do outro. Tem, minha filha? Minha filha, leva lá no banheiro, por favor. A gente precisa cuidar um do outro. Nos perdoe que a igreja ainda não tem banheiro, a gente usa o nosso mesmo, tá? Cuidar um do outro. O que é que acontece, irmãos? A Bíblia está nos ensinando que servir é uma lição de humildade. E daí você começa a perceber que muitos não conseguem servir, não conseguem ministrar a igreja, porque não tem consigo essa base de humildade. Tá bom? Não tem. E Jesus está querendo repassar exatamente isso. Que nós precisamos ser humildes. Filha, fique lá. A chave está onde? Então a gente precisa entender uma coisa muito importante. De que servir é servir com humildade. Diante disso, a lição que se aprende é exatamente a humildade, que foi o que Jesus ensinou em Mateus 11, 29. No 28 ele disse: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. No 29 ele diz o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então a lição da humildade aqui é muito forte, né? Em João 13, mostrando para nós o quanto que nós devemos cuidar um do outro, o quanto que nós devemos limpar um ao outro. Você percebe a humildade aqui? O que é mais fácil? É dizer: Adaildo, os teus pés estão imundos. Tu entrou na minha casa, está bem imundo. Ou eu simplesmente pegar e dizer: ô meu irmão, me dá licença, deixa eu limpar os teus pés. Tu está entendendo a diferença? É esse comportamento que mostra se nós estamos ministrando de fato ou não. Porque o que acontece? Nós estamos vendo uma sujeira em alguém, ao invés da gente ministrar, que seria chegar com essa pessoa e dizer assim: licença, permita-me, por favor. Não. O que a gente faz? A gente fala, a gente briga, né? A gente não é capaz de ir lá e limpar, tirar a sujeira um do outro. Aí o que está acontecendo com a igreja? A igreja está entrando numa espiral de orgulho e não está saindo desse labirinto. Por quê? Porque ao invés de tomar a postura de ir até o seu irmão, de descer e limpar, tirar a sujeira, não, a gente joga pedra
e acusa, e fala. E esse é um comportamento que demanda orgulho de quem faz e não humildade. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ministrar. Nós precisamos servir de fato. E Jesus vai mostrar essa realidade aqui em João 13. Então, o tempo que eu fico falando, eu vejo, tá sujo, mas eu fico espalhando para todo mundo: olha, fulano tá sujo, ciclano tá sujo, imundo, sujou tudo a igreja, lambuzou tudo. Meu irmão, falar, peça licença. A maneira de abordar, eu vou falar isso aqui muito, a maneira de você abordar uma situação pode levar uma pessoa a mudar ou a ficar mais obstinada. E é exatamente aqui que a igreja está perdendo a direção do Espírito. Porque ao invés dela produzir um comportamento que traga essa pessoa para reconhecer que está suja e agradecer pela limpeza, não, ela está trazendo, com o seu comportamento, está levando essa pessoa a ficar mais endurecida, não é? Mais aborrecida e obstinada, que seria dureza. Vou continuar fazendo. Por quê? Porque a igreja não está tendo cuidado nessa missão de cuidar dos santos. Quantas pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador vieram do jeito que estavam no mundo, elas vieram para Cristo porque vinde como está. Mas a maneira de abordar ou levou ela a ficar mais obstinada para pecar, ou então expulsou ela da igreja o mais rápido possível. Jogou para fora. Por quê? Porque a gente não soube tratar. Então eu quero deixar isso muito claro para a igreja, porque essa igreja está nascendo aqui. Então, dependendo de como a gente vai abordar, poxa, você não está vendo ali? Não fugiu da doutrina aquela pessoa? Fugiu, pastor. Não fugiu dos bons costumes da igreja? Fugiu, meu pastor. Agora saiba como você vai chegar lá para abordar e para levar essa pessoa a ser lavada pelo Espírito, a ser lavada pelo sangue, para que ela se firme e para que ela agradeça a Deus pela ministração que você deu nela. E não fique aborrecida, com raiva e chateada. E saia da casa de Deus porque você não soube abordar com propriedade e ministrar com propriedade sobre aquela vida. A gente tem que pensar bem se nós estamos realmente servindo a Deus ou não, de fato. Com isso, vamos ler Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 3 ao 5. Você me acompanha na leitura. Filipenses capítulo 2, do versículo 3 ao 5. Que diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando se trata de serviço de ministração, ela diz o seguinte: nada faças, fazer, realizar, trabalho, serviço, ministério, ministrar. Nada faças por contenda ou por vanglória. São duas coisas distintas. Contenda e vanglória. Mas por humildade. Cada um considere os outros. Não é o outro no singular. É os outros no plural. Aqui Paulo está falando da igreja, de todos nós que congregamos na presença de Deus. E cada um de nós temos que ter cuidado com os outros, considerando os outros superiores a si mesmos. A si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Você está vendo que o irmão está em pecado, às vezes até de forma inocente, né? Não, mas vocês, não, isso não é problema meu, isso é problema do pastor. Meu irmão, você está na casa de Deus para ministrar, né? A nossa missão é para a gente cuidar um do outro. Por que não chegar e abordar com a graça de Deus, com a mansidão de Deus? E por que não encaminhar essa pessoa para servir a Deus de fato? Pastor, e também sobre a questão de cuidarmos uns dos outros, também não significa que seja só das pessoas da igreja, não. Não. Vamos cuidar dos ricos também. Também. A próxima missão. Aquela moça daquele dia que
estava aqui. Isso. Ajudar espiritualmente. A próxima missão já vai estar falando diretamente com as pessoas de fora. Exatamente. Tá? Que é para com as pessoas de fora do mundo. Mas hoje, aqui, como nós estamos tratando a lição entre nós, tá? Isso não quer dizer que não. Também. Por isso, a próxima missão será com eles lá fora. E como Jesus falou, né, que cuidarmos uns dos outros, todo mundo. Todos. Nossa igreja Inclui todos. Aqui o apóstolo Paulo está tratando exatamente disso. Está dizendo assim, ó, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha o que diz o texto. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O que é que Paulo está querendo dizer para nós, amados? Ele está querendo dizer assim, olha, você não pode ficar simplesmente na igreja acomodado, só pensando em si mesmo. Não, para mim está bom, eu estou servindo a Deus, então para mim está ótimo. Você está vendo uma situação com o irmão que você poderia orientá-lo melhor, poderia encaminhar. Eu não estou falando de você estar se metendo na vida das pessoas, julgando as pessoas, condenando as pessoas, que isso é coisa diferente. Isso leva tanto a contenda como a vanglória. Porque tem gente que não sabe abordar, e então ele já chega, em vez de considerar o irmão superior a ele, não, ele se considera superior ao irmão. Então entra a vanglória. E quando é que entra a contenda? É quando você aborda alguém, mas que não tem tato para abordar aquele irmão, e ao invés de edificá-lo, porque é para isso que serve o ministério, é para isso que serve o serviço, você acaba destruindo a fé daquele irmão, a alegria daquele irmão, né? Isso tudo é muito sério. Quantas pessoas, eu volto a repetir, quantas pessoas entraram na igreja e não conseguiram permanecer perto de Deus porque teve alguém que não